Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre uma questão muito polêmica que acontece com muita gente, que é quando a pessoa chega para tomar um passe despretensiosamente dentro de um terreiro e o guia fala: você precisa trabalhar a sua mediunidade. Será que precisa mesmo? Vamos ver. Vamos analisar o contexto em que isso é falado. Quando o guia fala para você que você precisa trabalhar na Umbanda, significa que ele tá vendo que as questões que você trouxe de queixa podem ser trabalhadas através do desenvolvimento mediúnico. Que o contato com os guias pode te ajudar em muita coisa. E não que a Umbanda precisa que você se desenvolva. Porque seria muito injusto você estar procurando uma ajuda e o guia falar pra você que na verdade você precisa ajudar. Entende? Não tem muito sentido. Então, em primeiro lugar, quando o guia fala isso pra você, é mais nesse sentido. Mas, na minha opinião, não é uma forma muito correta de se expressar. Porque a partir do momento que ele fala pra você que você precisa desenvolver a sua mediunidade, ele está restringindo a possibilidade de resolver suas questões a uma possibilidade só, que é o contato com os guias. Sendo que a gente tem vários outros jeitos de resolver nossos problemas. Mas tudo bem. Vamos pensar da seguinte maneira. A partir do momento que você está buscando uma resposta dentro de uma religião que trabalha com a mediunidade, as respostas vão vir a partir da Umbanda, o guia vai te dar uma resposta dentro do paradigma que ele está trabalhando. Então é natural que a resposta para essas questões acabe esbarrando de uma maneira ou de outra dentro da questão da mediunidade. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que eu gostaria de que vocês pensassem é sobre a responsabilidade que é desenvolver a mediunidade. Eu acredito que a maioria das pessoas que se propõem a desenvolver a mediunidade não tem noção da responsabilidade que isso representa. Por quê? A partir do momento que você desenvolve a sua mediunidade, em primeiro lugar, você vai começar a lidar com questões energéticas que você não lidava antes. Então, a sua sensibilidade provavelmente vai ficar mais aguçada e você vai começar a sentir coisas que você vai precisar aprender a lidar e que, se você não tivesse desenvolvido, ia passar batido. Essa é a primeira coisa. Você está preparado para isso? Para olhar para você mesmo, fazer essa reflexão sentimental do que vai ser lidar com essas energias? Outra coisa. Você vai desenvolver a mediunidade, tá bom. Pra que você vai desenvolver? Ah, porque eu quero conhecer meus guias. Cara, treina a sua intuição. Pela intuição, a intuição é uma forma de mediunidade que não precisa de um treinamento intensivo dentro de um terreiro. E você, se for pra isso que você quer desenvolver a sua mediunidade, só desenvolve a sua intuição e conversa com seus guias, você vai conseguir entrar em contato com eles da mesma maneira. Porque o desenvolvimento da mediunidade, a mediunidade em si, ela é uma ferramenta. E uma ferramenta tem um porquê de ser usada. Você pode usar ferramentas para usos não convencionais. Mas o ideal é que você use uma ferramenta para aquilo que ela foi desenvolvida. E a mediunidade, dentro da Umbanda, isso eu tô falando dentro do paradigma umbandista, tá? Por exemplo, no paradigma espírita é muito próximo, mas tem algumas diferenças, mas eu vou falar essencialmente da Umbanda, que é onde eu tenho a vivência. Então, dentro da Umbanda, o desenvolvimento ele é feito para ajudar outras pessoas. Eu acredito que com o desenvolvimento da mediunidade, quem mais ganha somos nós, os médiuns. Por quê? Porque com o desenvolvimento, você consegue desenvolver aspectos que você precisa desenvolver, paciência, empatia, autoconhecimento, sobre o que faz parte da sua essência, o que não faz, porque você vai precisar fazer essa diferenciação para entender o que vem de fora e o que é seu dentro da manifestação mediúnica. Então, até mesmo nas consultas a gente ouve conselhos que são dados para as pessoas,
mas a gente consegue aplicar muita coisa na nossa vida. Isso faz com que a gente não precise passar pelo que a pessoa está passando para poder aprender as lições que ela está aprendendo. Então, de certa forma, isso é muito bom pra gente, faz muito bem. Até porque o contato com os guias é como se fosse um trabalho em equipe, é um grupo junto, unido. Pelo menos é assim que deveria ser para todo mundo e é assim como eu entendo a Umbanda. Em contrapartida, a gente acaba transformando as pessoas. E isso traz uma responsabilidade, porque assim como a gente tem o poder de levantar a vida de alguém, a gente tem o poder de destruir também. Não que a gente seja forte o suficiente para isso, mas porque muitas vezes vão chegar na nossa frente pessoas extremamente fragilizadas. Se a gente dá um conselho torto, se a gente falar alguma coisa de uma maneira com que a pessoa entenda B e a gente falou a pessoa pode sair do terreiro e se prejudicar muito. Eu já vi casos em que a pessoa realmente afundou porque ela se agarrou em alguma coisa que o guia falou. E assim, a gente nunca vai poder saber se foi o guia ou se foi o próprio médium que interferiu e falou, mas isso é o de menos. O que importa é que você precisa ter uma responsabilidade desenvolvida para poder atender pessoas, atender o público. Não é fácil lidar com as pessoas. Tem gente que chega na frente do guia e desafia, não acredita que é o guia que está lá. E o trabalho mediúnico ele não é feito para provar que o guia está lá. O trabalho mediúnico é feito para ajudar. Se a pessoa foi lá em busca de provas, pode ser que ela tenha, pode ser que não. Se ela foi em busca de ajuda, com certeza ela vai ter. Bom, falando sobre o desenvolvimento mediúnico, tem muito aquela questão do aprisionamento. Se eu desenvolver minha mediunidade, eu vou precisar trabalhar para sempre. É uma coisa que eu não vou poder sair, é uma escolha que eu vou ter que arcar com essas consequências pelo resto da minha vida. Olha, realmente o desenvolvimento da mediunidade é para a vida inteira, mas não é um martírio. É uma característica que você desenvolve. Assim como você aprende a ser muitas coisas durante a vida e você se torna essa pessoa pelo resto da sua vida, médium é uma coisa que você se torna e você vai continuar pelo resto da sua vida também. É só uma coisa a mais, não é uma coisa muito fantasiosa. É só que a partir do momento que você desenvolve, você vai ter um contato com uma parte do mundo que não são todas as pessoas que olham para esse lado. Basicamente é isso que muda. Mas sobre parar na metade do desenvolvimento, eu acho que assim como você tem todo o livre-arbítrio de começar a desenvolver, você tem todo o livre-arbítrio para parar também. Mas as consequências acontecem. Quando você começa a desenvolver, você entra num processo de expansão da sua consciência, expansão da sua sensibilidade. Se você para isso no meio, corre o risco de você não entender as coisas que você está sentindo e de você botar toda a culpa pelo que você está sentindo nos seus guias, quando na verdade é só porque você não se educou mediunicamente a ponto de conseguir entender as sensações que você está tendo. Então, se você decidir trabalhar mediunicamente, faça isso com comprometimento, faça isso com responsabilidade. Primeiro por você, e em segundo pelos outros que vão estar na sua mão, que vão passar pela sua frente durante a caminhada da mediunidade. Gente, eu tô com o nariz muito entupido, eu tô com a rinite atacada. E bem hoje eu resolvi gravar meu primeiro vídeo, então vocês perdoam. O Neo Soro vai correr solto daqui a pouco. Então vamos pensar um pouco mais a respeito dessa questão de que você precisa trabalhar a mediunidade. Será que você precisa? Será que é um momento, mentalmente falando, é um momento que você está pronto para se responsabilizar por tanta coisa que envolve assim? Ou será que não é melhor você tirar o pé do acelerador, se equilibrar, entender aonde você está pisando? Porque muitas vezes isso é falado para pessoas que mal pisaram na Umbanda, mal sabem o que é o trabalho da Umbanda. Tem uma cantiga que o Preto Velho, do Zélio Fernandinho de Moraes, que foi o médium fundador da Umbanda, que é através dele que o Caboclo das Sete Encruzilhadas
anunciou a chegada da Umbanda aqui no plano da Terra, tem uma cantiga que ele cantou, né? Tem áudio disso gravado, se vocês forem procurar, que todo mundo quer Umbanda, quer Umbanda, mas ninguém sabe o que é Umbanda, mas quer Umbanda. E é exatamente disso do que se trata. Você sabe realmente o que é o trabalho mediúnico para poder se comprometer a esse ponto? E outra coisa, vamos pensar assim, te colocaram essa imposição de desenvolvimento mediúnico. Se você estivesse na Europa, por exemplo, onde nem sempre a mediunidade é uma questão tão aberta assim, não tem muitos lugares para se trabalhar a mediunidade como tem aqui no Brasil, por exemplo, você teria que desenvolver a sua mediunidade mesmo assim? Não, né? Teriam outros caminhos para você chegar nas mesmas respostas. Então, sempre lembrando que a resposta que vai ser dada pelo guia, pelo sacerdote, pelos religiosos, vão estar dentro da religião que eles conhecem. Sempre lembrando disso, reflete para ver se aquele é o seu lugar. E outra coisa, pode ser que hoje seja o seu lugar, caminha. E quando não for mais o seu lugar, vai para o outro lado. A Umbanda em si não tem uma necessidade de vínculo vitalício. Então, pensa aí. Na minha opinião, não. Você não precisa desenvolver a mediunidade se alguém falar para você que você precisa. Você precisa desenvolver a sua mediunidade a partir do momento que você achar que deve. E para você achar que deve, você precisa entender bem aonde você está pisando e para que ela serve, por que você vai fazer isso e tudo mais. Então, por hoje foi isso. Se vocês tiverem algum comentário para acrescentar no que eu falei, deixa aqui embaixo. E tchau!